Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam felizes. Nós estamos todos aqui muito felizes, não é? Como sempre, ao estudarmos com vocês a doutrina espírita. Espero que estejam todos felizes por continuarmos os nossos estudos. E estamos aqui hoje para completar uma aula que foi ministrada em nossa casa, fazendo parte do curso de orientação mediúnica, que diz respeito aos espíritos obsessores. Então fomos até um ponto, hoje estamos na parte 2 dessa aula, para que completemos todo o sentido desse conteúdo. Vamos lá então? Vamos iniciando os nossos estudos? Espero que todos gostem e aproveitem bastante. Olha aí, pessoal, estamos aqui, ó, curso doutrinário, educação mediúnica, orientação mediúnica. Nossos objetivos são os de apresentar e ampliar os conhecimentos sobre os trabalhos mediúnicos da Casa Espírita e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento e vivência da obra espírita. Estamos aqui, olha, aula 15, parte 2, exatamente, aula 14 em sala de aula, aula 15 estamos trabalhando nela nesse exato momento. Vamos falar sobre espíritos sofredores, espíritos obsessores e suicidas e o socorro a esses espíritos. Nós paramos justamente nos espíritos obsessores. Vamos falar também sobre os suicidas, mas basicamente vamos falar sobre os obsessores. Vamos lá? Vamos aos nossos estudos então. A lista de presença em nossa casa é muito importante porque os nossos trabalhadores, eles precisam estudar, não é? O trabalhador da Casa Espírita precisa estar estudando para que ele esteja protegido e amparado pela espiritualidade. Vamos lá. Espíritos obsessores, espíritos muito endurecidos e rebeldes, agindo em diferentes circunstâncias como implacáveis perseguidores a encarnados e desencarnados. Então, como já falamos bastante na aula passada, né? Esses nossos irmãozinhos são aqueles que ainda não conhecem, eles são ignorantes no sentido de não conhecer essa realidade que os cerca, essa condição de que aqueles que geram energias ruins, que desejam o mal, né, eles na verdade produzem essa energia ruim para eles próprios em primeiro plano. Então tudo que eles fazem, tudo que eles produzem para aqueles a que eles querem prejudicar, na verdade o maior prejudicado sempre serão eles, uma vez que eles produzem, eles fornecem para o seu organismo uma energia muito baixa, muito pequena, que prejudica o seu corpo espiritual, que prejudica o seu corpo físico. E esses conhecimentos caracteriza como endurecidos, rebeldes, né? Ainda pouco esclarecidos com relação à realidade, à importância do perdão, à importância de não alimentar esses sentimentos ruins, com prejuízo claro para eles próprios, né? Todos eles são também espíritos que sofrem, ainda que não admitam e ao mesmo tempo fazem sofrer, pois se comprazem no mal, né? Então eles vivem em regiões onde o mal é praticado, e nessas regiões a característica dessas regiões é o sofrimento. São as baixas vibrações, são as energias muito pequenas que fazem com que todos, na verdade, que vivem nessas regiões sofram. Criaturas extremamente infelizes e ignorantes, que vagueiam pelas paragens de dor e de sombra existentes no plano espiritual, ferindo e sendo feridos, escarnecendo e sendo escarnecidos. Então, quando nós estivermos no trabalho caridoso da Caris Espírita, né? Quando nós estivermos nos trabalhos ditos de desobsessão ou de esclarecimento, é muito importante, né? Muito importante mesmo, que nós não percamos de vistas que esses, na verdade, são os irmãozinhos que mais sofrem, porque eles o tempo todo habitam essas regiões de sofrimento. Então, o ambiente que eles vivem não tem
a mãe querida que protege, não tem o irmão, não tem o abraço amigo. São todos sofredores, todas pessoas que fazem o mal. Então, um ambiente bastante hostil, um ambiente que fere bastante. Chegam com agressões e ameaças, manifestando inveja, rancor, ciúmes e demonstrando ódio pelo seu objeto de vingança, e muitas vezes pelos componentes de uma reunião mediúnica. Aqueles que se dedicam, a destruir casas espíritas, aqueles que se dedicam a desarticular trabalhos que visam o bem, que visam a caridade, Então, existem alguns espíritos que se dedicam a esses afazeres, sempre vivendo com baixas energias, sempre vivendo com muito sofrimento. E eles chegam à casa espírita, muitas vezes com uma fala agressiva, ameaçando e se dizendo que não queriam estar ali, que estão ali amarrados, obrigados, que eles estão em cativeiro e coisa parecida. E há de haver muita compreensão nesse momento, muito conhecimento da situação desses irmãos, porque na verdade eles são facilmente, vamos dizer assim, trazidos às casas espíritas, porque a energia de um espírito, de um trabalhador, de um espírito já esclarecido é muito superior a de qualquer um desses irmãozinhos que ainda praticam o mal pela própria condição evolutiva, Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, de como enquadrar essa pessoa, de como acessar essa pessoa para que ela não se sinta ainda mais ofendida ou diminuída, enfim. Tem que haver todo um cuidado com esses queridos irmãos. Dizem que não precisam e não querem ajuda, sentem-se muito contrariados, agredidos por terem sido levados à força até a reunião. São inflexíveis e com escassa manifestação de piedade. Então, aqueles que ainda praticam o mal, eles reagem muito dessa forma. Eles são bastante reativos a estarem ali, porque eles veem que, como eles foram subjugados facilmente e levados para uma casa espírita, para um trabalho desse de esclarecimento, eles se veem impotentes, muitas vezes são chefes, são líderes nas regiões umbralinas e são retirados desses lugares e levados a uma reunião. Então eles se sentem ofendidos, impotentes, e isso traz um sentimento de revolta. Agora, a informação que nós temos da espiritualidade é que eles só são levados a essas reuniões para serem doutrinados, ajudados, quando exatamente a espiritualidade superior identifica neles já um cansaço, já identifica neles um movimento mental de mudança, já identifica que eles se sentem já esgotados em matéria de energia, porque vivem nessas regiões de pouca energia. Então a espiritualidade superior sente que esses espíritos têm uma chance de serem doutrinados, de serem convencidos a mudar de vida, para algum aspecto que eles observam no psiquismo desses irmãos. Então, lá para a casa espírita não são levados espíritos que não estão arrependidos, que não estão... Porque o livre-arbítrio tem que ser sempre observado. Então o espírito superior não prende ninguém, não pega ninguém à força no umbral sem um objetivo nobre, simplesmente para tirá-lo daquilo que ele faz. Porque isso seria exatamente o que? Bypassar o livre-arbítrio desses espíritos. Então, o espírito superior não faz isso. Quando eles entendem que aquele espírito já manifesta cansaço, esgotamento, por viver nesses sentimentos de mal, desses sentimentos ruins, baixas energias, corpo espiritual deformado, com muito sofrimento, e essa pessoa está esgotada, está espiritualmente bastante exausta, exaurida. Então eles tentam encaminhar essas pessoas para uma casa espírita para que haja ali um convite de mudança para essas pessoas. Se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Hábeis manipuladores de ideias e sentimentos e utilizam isso ao seu favor contra os membros da reunião. Vamos lá. Alguns possuem inteligência aliada à maldade ou malícia.
suas emanações são pesadas, dependendo muito da energia dos presentes. Então, tudo isso é uma verdade. Tudo isso acontece, né? Muitas vezes a gente trabalha, a gente tenta, né, conversar ali, a gente tenta convencer, não é? Doutrinar irmãozinhos muito inteligentes, que não estão de forma nenhuma abalados com aquela situação. Um pouco diferente do que eu acabei de falar. Às vezes, por vezes só, são levados espíritos, esses irmãozinhos, esses grandes líderes, tal, eles tentam de alguma forma convencê-los. Então a gente nota tudo isso, hábeis manipuladores de ideias, alguns possuem inteligência aliada à maldade ou malícia, os fluidos que eles emanam são pesados, são violentos, então o médium sente. Mas quando o grupo é um grupo estável, é um grupo maduro, quando os doutrinadores são experientes, que estão ali de coração aberto, emitindo muita energia boa, quando existe equilíbrio no grupo mediúnico, normalmente essas situações, ou mesmo esses espíritos que são mais maliciosos, que são mais inteligentes, que não só sofrem ou que não só praticam o mal, eles planejam, eles meditam. Mas como eu falei, dificilmente vai ser levado para uma mesa mediúnica um espírito que não tenha sinal nenhum de cansaço, de arrependimento ou de intenção que seja mínima de mudança, porque seria uma perda de tempo. Não é uma perda de tempo do trabalho, da casa espírita, todo um esforço para trazer esse irmãozinho. Podem ter ou não ligações pretéritas com o encarnado que obsedia. Muitas vezes estão sob o comando ou ordem de outros espíritos, chefes de falanges, que os utilizam para seus propósitos e os remuneram na execução de suas tarefas. Então, é o que a gente vê muito na casa espírita, né? E nesse caso aqui, no segundo caso, então pode ter ou não ligações pretéritas com o encarnado que obsedia. Então, às vezes, um determinado espírito que vai se comunicar ali na mesa mediúnica, ele se declara inimigo de vidas passadas, dessa presente vida, da pessoa que ele está prejudicando. E por isso, por aquele motivo, enfim, ele explica os motivos e reflete sobre isso, conversa às vezes com a gente sobre isso, fala, olha, eu tenho razão, ele fez isso, aquilo, agora eu estou só me vingando, né? Então, muitos são os caminhos que o doutrinador pode seguir para conversar com esse irmãozinho. Pedir para a espiritualidade analisar se em vidas passadas não foi esse irmãozinho que hoje obsedia, que começou o mal, né, e depois trocou de papel, porque normalmente esse primeiro tipo, né, com ligação pretérita com aquele que ele obsedia, muitas vezes ele, vamos dizer assim, ele tem um motivo forte, porque a pessoa que hoje ele obsedia fez muito mal para ele numa vida passada ou na presente vida enquanto ele era encarnado. Só que ele não sabe que em outra vida, uma, duas para trás, ele começou o mal, né? Os papéis eram trocados. Então, às vezes, a gente pede para a espiritualidade mostrar para esse irmãozinho que hoje obsedia, através da tela mental, ou seja, de imagens que são captadas do seu próprio psiquismo, do seu próprio espírito e projetadas numa tela na frente dele, onde ele visualiza que o mal entre ele e hoje o que ele obsedia começou antes, uma encarnação antes da que ele lembra. E ele que hoje obsedia é que fez muito mal para essa pessoa. Na vida seguinte, essa pessoa se vingou dele. E hoje ele se vinga daquela pessoa num processo que vai se repetir, às vezes por séculos, com prejuízo dos dois, né? Com muito prejuízo dos dois. Então, muitas vezes, com essa imagem, e a gente é muito intuído nesse sentido, né? Porque nós não sabemos se isso aconteceu num primeiro momento, aí a espiritualidade nos intui a pedir essa tela, porque eles sabem da história das pessoas ali, e sabem que vai ser muito útil para essa pessoa entender que o mal não começou com aquele que hoje ele persegue, começou com ele, na verdade, por um mal feito a ele, a essa pessoa. Ele fez o mal primeiro, né? E eles vêm se prejudicando uma vida depois da outra, com os papéis trocados, né? O que traz muito mal
para os dois. Então, esse é um caminho que muitas vezes a gente usa, né? E o segundo caso aqui são, vamos dizer, pessoas, né, irmãozinhos nossos, manipulados por líderes de falange. Falange são grupos, né, de espíritos que vivem na espiritualidade, nas regiões umbralinas, que praticam o mal. Então existe um planejamento e existem os prestadores de serviço, né, aqueles mandados por líderes para fazerem o mal, muitas vezes para uma pessoa que eles nem conhecem. A encomenda é: faça o mal, faça isso, isso e isso, e eles vão lá e meio que sem consciência, né, do mal que estão fazendo para si próprios, eles vão lá e executam as ordens desses chefes de falange. Às vezes a gente recebe os chefes de falange, às vezes a gente recebe esses trabalhadores que praticam o mal, né? Se sentem como vítimas e desacreditados da justiça dos homens e de Deus, e querem fazer justiça com as próprias mãos. Então, nesse caso primeiro aqui, ó, quando eles têm ligação pretérita, eles se julgam vítimas, como eu já falei, né? Então, eles estão num processo de vingança. O que eles não sabem, muitas vezes, é que eles começaram o mal. E outro caminho que a gente sempre segue com muito aproveitamento é fazer com que eles entendam que, mesmo que não exista essa relação de vidas passadas, poderá vir a existir. Porque se ele consegue o intento dele, nesse processo obsessivo que ele comanda, de desencarnar a pessoa, enfim, essa pessoa, obviamente, vai o quê? Sentir muito ódio dele, né? Vai ficar com vontade de se vingar. E ele reencarna, a pessoa fica no plano espiritual, e esse processo começa muitas vezes nessa vida e pode se repetir por vidas sucessivas. Então, às vezes usamos o caminho da lembrança de vidas passadas quando for pertinente, ou muitas vezes seguimos nesse caminho de que a vingança não compensa, por produzir energias negativas e por comprometer todo o futuro dele próprio. Então, muitos caminhos, cada caso é um caso, não é? Cada situação é uma situação. A gente é muito intuído pela espiritualidade para seguir diferentes caminhos em cada conversa com esses espíritos. Recursos utilizados no atendimento aos espíritos obsessores. Tratá-los com firmeza, aliada à bondade, não se deixando enganar, nem se envolver pelo clima de deboche e irritação que proporcionam. Respeitar sua dor. Se hoje ele se revela como perseguidor, é porque já se sentiu perseguido. Encaminhar o diálogo, tendo como base alguma observação feita por ele, procurando atingir seu ponto sensível. Então, como eu falei, cada caso é um caso. A gente vai observando a fala, a motivação daquele irmãozinho, né? A gente sempre tem que estar firme, sereno. E uma coisa muito interessante, pessoal, no trato, né, com esses espíritos, é que, diferentemente de uma conversa que a gente tenha entre dois encarnados, esses espíritos, eles veem, né? Eu não vou usar o verbo errado aqui não, né? Eles veem os nossos pensamentos. Então, pensamento gera energia. Energia baixa manifesta uma aura, né, escurecida. Pensamentos bons de ajuda, de caridade, uma aura luminosa. Isso em linhas gerais, né? Então, quando estamos conversando com esses irmãozinhos, e eles são treinados para entender, para conseguir identificar essas emanações de energia, porque eles trabalham com isso nos processos obsessivos que eles acabam imbuídos, né? Eles veem o nosso pensamento, eles veem o teor do nosso pensamento. Então, muitas vezes eles falam: olha, eu vou acreditar em você, eu vou aceitar ajuda, porque eu estou vendo que você está sendo sincero. Olha que legal, né? Vendo que você está sendo sincero. Não dá para falar isso, né, para um encarnado, né? No encarnado a gente poderia falar, estou sentindo, né? Eles falam, estou vendo, porque eles estão vendo a emanação fluídica nossa. E quando a gente está sendo sincero, quando a gente está respeitando, quando a gente está desejando o bem para aquele espírito, propondo uma internação, um socorro na casa espírita, não é?
um caminho para esse espírito mudar a sua vida, e quando nós estamos, isso vem do coração, a energia que nós geramos é uma energia muito boa. E ele sente, ele vê a energia. Então torna muito mais fácil a crença dele na nossa sinceridade e na nossa intenção. É preciso levá-los a refletir sobre si mesmos, para que verifiquem o estado em que se encontram e o mal que o ódio e a vingança produzem nos indivíduos que odeiam e desejam vingança. Então, é aquilo que eu já comentei, né? A gente precisa conversar com eles e convencê-los de que esse mal que hoje eles produzem faz mal para eles, principalmente. Faz mal para as pessoas também e vai gerar o quê? Um compromisso deles, um karma deles, se eles prejudicarem a vida dessas pessoas. E esse karma ele vai ter que ser ressarcido em vidas posteriores, complicando toda a situação espiritual dele. Talvez ele não saiba disso, né? E quando ele sabe, ele para pensar. Deixar claro para o espírito que ele não está preso, que poderá ir embora a qualquer momento, mas pedir-lhe que antes de ir escute algumas palavras. Então, como esse mecanismo de prisão, né, de retenção, de prisão mesmo, né? Ele é muito praticado por essas falanges onde esses espíritos vivem, eles aprisionam esses irmãozinhos que não obedecem, ou coisa do tipo, cometem muita violência com eles, eles são muito refratários a essa ideia de serem levados, né, sem que eles queiram para algum lugar, porque normalmente isso acontece e depois vem sofrimento. Então, um dos pontos que a gente tem que deixar bem claro é que ele está sendo convidado a mudar de vida, né? Convidado a ser ajudado, vamos dizer assim, né? A receber o apoio daquela casa para que ele mude de vida e que ele não é prisioneiro, ele também é um ponto que vai estimulá-lo a nos ouvir. Para os espíritos comandados por outros obsessores, devemos dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém, mostrando que são também responsáveis pelo mal que estão praticando. Então, eles sentem muito medo desses líderes de falange, então nós temos que deixar claro para eles que ali eles estão num ambiente protegido, num ambiente em que esses chefes não conseguem entrar, não conseguem influenciar. Eles ficam muito desconfiados, porque no mundo onde eles vivem, esses chefes têm poder, eles controlam pessoas, né? Eles têm acesso que eles não têm. Então a gente tem que mostrar para ele que não. Ali tem muita energia, ali existe uma proteção de espíritos superiores que nenhum tipo de espírito que vive nas regiões umbralinas, que pratica o mal, pode penetrar. Isso também os tranquiliza e ajuda, né, no processo de convencimento ali deles. Prestar esclarecimentos de que cedo ou tarde as coisas serão acertadas, a justiça divina, né? Esse é outro ponto importante, porque muitas vezes, né, enquanto encarnados, eles têm a percepção de que a justiça falha, né? Muitas vezes o criminoso não é punido na vida corpórea, né? Consegue escapar da justiça, né? Só que a gente tem que mostrar para eles que no plano espiritual não existe essa possibilidade, né? Que todo mundo que pratica o mal, ele marca no seu próprio perispírito esse mal praticado. E para que ele retire essa mancha, essa deficiência do seu espírito, ele terá que pagar, não é? Ele terá que reverter, expiar esse mal. Então, que a justiça divina não falha, que ele não precisa ser o carrasco, ele não precisa ser o juiz e o executor da sentença. Que a própria natureza, a própria justiça divina vai se incumbir disso, né? Caso o espírito permaneça irredutível depois de todas as tentativas de auxílio, o doutrinador, em sintonia com os benfeitores espirituais, pode propor-lhe intuitivamente rever os acontecimentos à época em que eles ocorreram, utilizando o recurso de regressão de memória e de tela mental, como eu já comentei com vocês. Esse é um dos caminhos. E a gente é muito intuído, né? A gente não pede isso para todos, porque nem todos os casos têm reminiscências de vidas passadas, reminiscências diretas, né? De vidas que eles não se recordam. Alguns sim, alguns não. Alguns o problema é mais recente, então não tem essa interação. Então a espiritualidade, nesse caso, trabalha muito com o doutrinador no sentido de intuí-lo a usar esse recurso, que é um recurso, é uma técnica, né?
para que esse espírito possa se convencer de que nem tudo é como ele imagina, né? Que ele muitas vezes iniciou o mal lá no passado, como a gente já falou bastante. Nem sempre a obsessão real consiste em desfazer o processo obsessivo de imediato, de vez que, em casos diversos, a separação de obsediado e obsessor deve ser praticada lentamente. Então, do livro André Luiz, Desobsessão, Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, esse é um ponto delicado, né? Onde a gente pode imaginar assim, como assim, né? Quer dizer, retirar alguém que faz mal para outra pessoa, do convívio daquela pessoa, pode não fazer bem? Como que isso não faz bem, né? Então, às vezes, a separação de obsediado e obsessor deve ser praticada lentamente. Por quê, gente? Esse lentamente, é claro que não são anos, não é? Mas não é naquela noite e naquele dia. Porque, às vezes, os vínculos magnéticos, as tramas magnéticas que conectam um ao outro são tão fortes que retirá-los simplesmente, abruptamente, poderia causar um estremecimento, inclusive na saúde da pessoa que recebe o processo obsessivo. Existem várias obras de André Luiz que mencionam isso, que o processo ele não pode ser interrompido bruscamente. Tem que ser o quê? Uma ação, uma iniciativa do obsessor, o afastamento, porque ele vai se desligando. Então, muitas vezes, o primeiro contato com esses irmãozinhos são de convencimento de que aquilo que ele faz mal para ele, faz mal para a pessoa, faz mal para ele, que se a pessoa praticou o mal, ela vai sofrer a lei de causa e efeito, as consequências, que ele não precisa ser o vingador. E isso vai começando a tocá-lo, a sensibilizá-lo, né? A gente argumenta que a energia que ele gera deforma seu corpo, porque esses espíritos, né, que praticam o mal, que vivem nessas regiões umbralinas muito pesadas, muito densas, eles normalmente têm o corpo perispiritual bastante deformado, muitas vezes com formas animalescas, né? Muitas vezes bem deformados mesmo, com ferimentos, com feridas, sujos sempre, com uma energia enegrecida, acinzentada, opaca, né? Então a gente mostra para eles essa realidade, a gente compara aquele corpo espiritual dele que ele tem hoje com um trabalhador que está ao lado dele ali da casa espírita, uma diferença muito grande, uma vez que esses trabalhadores têm muita luz, né? E por esses recursos nós vamos paulatinamente, na primeira, na segunda reunião, convencendo esse irmãozinho que ele tem muito a ganhar se ele abandonar o processo obsessivo. Então, quando ele se convence, ele próprio produz o desligamento desses vínculos magnéticos e aí não há prejuízo para aquela pessoa que recebia a ação desse irmãozinho. Funciona assim, é interessante, né? Então, olha, agora espíritos suicidas. Então, vamos lá. Espíritos suicidas são espíritos obsessores? Não, é diferente, né? O espírito suicida, ele é um espírito que tira ou abrevia a sua própria vida. Lembra do caso do André Luiz? Essa é uma imagem do projeto Imagem, né? Que ilustra a obra de André Luiz, do Nosso Lar, que mostra o próprio André Luiz vivendo no Vale dos Suicidas. Por um tempo grande que ele viveu lá, por ter sido considerado um suicida indireto. Aquele que tirou a vida sem ter pego uma arma ou tomado uma substância, né, que matasse o corpo, mas descuidado da saúde do corpo, descuidado da saúde de maneira geral, que abreviou a vida pela falência do seu corpo. O André Luiz foi bem assim, né? E o suicida necessariamente não é um espírito mau, né? Ele não necessita praticar o mal para se suicidar. Muitas vezes processos psíquicos graves, né, depressões profundas, levam as pessoas a se suicidarem. Então, não existe uma relação entre espíritos obsessores e espíritos suicidas. Vamos ver. Quem são, então, os espíritos suicidas? Espíritos que anteciparam sua desencarnação, destruindo ou abreviando a vida do seu corpo físico. Portadores de graves desequilíbrios
efeito do ato no próprio psiquismo, repercutindo no perispírito, apresentam-se nas mais diversas gradações. E aqui, né, nos suicidas em particular, nós temos uma questão muito séria, porque o suicídio, gente, ele vai buscar extremos, né, do psiquismo. Nós temos casos, né, na literatura espírita que mães se suicidam porque perderam seus filhos pequenos e o desejo delas é estar junto dos filhos, cuidar dos filhos, julgando que uma criança pequena que desencarnou não teria como se cuidar, não é? Então aquela coisa da mãe, então ela tira a própria vida, mas a intenção é proteger o filho ou estar com o filho. Vejam que isso é obviamente um ato desesperado, não é? Que vai trazer muito mal para aquela mãe, mas a intenção é uma intenção muito diferente daquele que se suicida para não ir preso por ter cometido vários crimes, não é? Ou coisas do gênero, né? Então, as coisas, elas variam muito, as intenções. Então, as consequências para os espíritos suicidas, elas são infinitamente diferentes, dependendo da motivação que levou aquele espírito a tirar ou abreviar sua vida, né? Vamos lá, então. O desapontamento e arrependimento são características comuns a esses espíritos, quando percebem que estão vivos. Uma coisa que talvez seja igual para todos é que eles entendem que a morte do corpo, quando eles produzem a morte diretamente, né, que não são aqueles suicidas indiretos, como eu falei, a morte do corpo seria uma forma de resolver um problema. Então, aqueles com energias piores, né, que seria para sair de uma condenação, de uma prisão, ou coisa do tipo, ou aqueles com intenções não tão, vamos dizer assim, baixas, né, que seriam aqueles que simplesmente ficam num processo, não veem saída, né, para um problema pessoal, para um drama familiar, uma perda, né, de um ente querido, então recorrem ao suicídio, porque eles não veem outro caminho naquele momento. Então, essas pessoas não são más, né? São pessoas que simplesmente se perderam espiritualmente. Então, quando eles acordam no plano espiritual daquele momento pós-morte do corpo físico, né? Aquele momento em que o espírito fica adormecido muitas vezes, eles acordam numa região de sofrimento, os chamados vales dos suicidas, muitas vezes, eles vão ter uma decepção muito grande, porque ao invés de resolver o problema através da retirada da vida, eles só agravaram a sua situação. Então eles têm um desapontamento e um arrependimento muito grandes, o que baixa muito ainda a faixa vibratória deles, porque quando esses espíritos não têm conhecimento da vida após a morte, além do arrependimento, né, do ato praticado, por se verem naquela situação, eles sequer compreendem onde eles estão, que situação é aquela, por que eles acordaram naquele lugar. Eles não entendem que o corpo físico morreu e que eles continuam vivos, porque eles não têm ideia de que isso seja uma possibilidade. O caso do André Luiz foi esse. Ele demorou muito no Vale dos Suicidas por conta dele não entender a situação. Chega uma hora que ele fala, eu sabia que eu não estava mais no mundo dos vivos, mas também não sabia onde é que eu estava, não sabia o que era aquilo. Então ficou perdido muito tempo, né? Nesses pensamentos, nesse sofrimento grande, que é estar num lugar desse de sofrimento, de muito baixa vibração. O André Luiz descreve, né, o Vale dos Suicidas como um lugar com muita lama, com pouca luz, né, um cheiro muito forte. Ele estava já com o perispírito bastante deformado, machucado, então um lugar de muito sofrimento. E eu volto a repetir, não é assim para todos, né? A questão do lugar que a gente vai despertar após a morte do corpo físico, para todos nós, depende exclusivamente da faixa vibratória em que vivemos. Então, a faixa vibratória média que tivermos em nossa vida determinará o lugar para onde vamos. Então, muito diferente é a situação daquela mãezinha que tira sua própria vida para proteger o filho do que alguém
como a gente já mencionou antes em outros casos. Cada caso é um caso. Existem essas regiões no plano espiritual? Sim, bastante descritas por André Luiz e por outros autores, né? Mas sempre a justiça divina, sempre essa questão da faixa vibratória média, que nos arrasta para um local onde vivem espíritos com faixa vibratória parecida com aquela que a gente desencarnou, né? Então vamos lá. São vítimas do próprio engano na tentativa de fugirem das aflições, muitas vezes, né? Sofredores imensamente infelizes, presos a remorsos e muitas vezes enlouquecidos ou dementados. Então, muitas vezes as perdas, né, acabam levando a pessoa a um desequilíbrio muito profundo. A perda de um filho, né, de uma mãe, muitas vezes, né, a pessoa não se conforma. Às vezes a pessoa dá causa a um acidente onde desencarna um ente querido e ela põe aquela culpa toda em si, e isso vai causando um processo depressivo muito grande, né? Às vezes a pessoa comete um crime, vê que vai ficar aprisionada por muito tempo, então resolve tirar sua vida, enfim. Sempre são pessoas infelizes, sempre são pessoas... Porque, pessoal, uma coisa importante para a gente entender, né? São duas coisas muito importantes com relação aos suicidas. O primeiro, que para ele se suicidar, existe a necessidade dele bypassar, vamos dizer assim, o instinto mais forte que temos, que é o instinto de sobrevivência. Desde o tempo que reencarnávamos no reino animal, esse instinto é o mais forte em nós, instinto de sobrevivência, né? Ele é o que nos guia, né? Ele é o mais forte que temos. Então, a gente para passar por cima desse instinto, nós temos que só enxergar o caminho do suicídio. Então, essa pessoa ela está muito desequilibrada e ela está congelada nessa perspectiva, né, que é a única chance de ela sair. Então, muitas vezes, quando chega o irmãozinho à casa espírita, pensando em suicídio, se apresenta, pede ajuda, uma das coisas importantes para a gente mostrar para ele é que não existe só essa opção. Existem muitas outras opções, né? O dele se reequilibrar, o dele conhecer novos caminhos pelo estudo, compreender aquela situação, compreender uma influência espiritual que está induzindo ele a pensar isso. Enfim, a gente tem que tirar essa fixação que ele tem, e certamente ele tem, de que o suicídio seria o único caminho naquele momento para ele, né? Podem acompanhar o processo da decomposição do corpo. Então, isso acontece muitas vezes. Depende, cada caso é um caso. Mas muitas vezes, como a pessoa abrevia a sua vida, muitas vezes também essas pessoas têm um arraigamento, né? Vamos dizer assim, uma ligação muito forte com a matéria, e como eles não têm a mínima percepção de que existe vida após a morte, eles se veem, eles ficam presos ao corpo, né? E assistem os processos de decomposição nos cemitérios, uma cena muito triste que o André Luiz ele mostra em muitas obras dele, inúmeros espíritos que ficam ali presos aos despojos, suicidas ou não, mas muitas vezes o suicida, como ele tira uma parte da vida dele, ele fica compulsoriamente preso ali ao despojo, o que vai certamente trazer um problema grave para ele. Alguns continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu perispírito. Então, os danos causados, né, no corpo físico ao se suicidar, esses danos, eles como foram regados a uma energia muito negativa, eles se reproduzem no perispírito. Então, muitas vezes, o suicida ele leva para o plano espiritual o dano provocado no corpo físico, no perispírito. Então, o problema de um suicídio, né, com veneno prejudicar bastante as vias respiratórias, né, todos os órgãos da glote, da garganta, do esôfago, do estômago, né, a pessoa fica sentindo bastante isso. Regiões do cérebro muitas vezes prejudicadas, danificadas, né, por um tiro, por alguma coisa assim.
Então, isso também é uma consequência possível, né? O padecimento continuar, mesmo tendo perdido o corpo físico ao se suicidar. Todos os suicidas são socorridos pela espiritualidade, e isso é outra certeza que a gente tem que ter, não é? Mesmo com todas essas consequências que são graves, a espiritualidade superior vai estar o que? Sempre de olho nesses nossos irmãozinhos, esperando um sinal desses irmãos, de arrependimento, de mudança, de pedir ajuda com o coração, de mudar aquela sintonia com a matéria, né? Que o motivou eles se suicidarem, para que eles possam ser ajudados. Então, o André Luiz, depois de um período grande no Vale dos Suicidas, quando ele se esgota fisicamente, que ele não tinha mais resistência, ele muda a sua faixa vibratória e pede ajuda a Deus, humildemente, né? Com humildade, com o coração aberto. Então, ele se enche de luz pedindo essa ajuda e ele é ajudado. Então, a espiritualidade sempre vai ajudar esses irmãos no tempo que esses irmãos mudarem as suas faixas vibratórias, pedindo ajuda, né? Com humildade, com resignação, eles vão ser ajudados. Todos serão ajudados sempre, né? Maria de Nazaré, a mãe amorosa de Jesus, é o espírito que diretamente se encarrega de cuidar desses sofridos irmãos. Em algumas obras mencionam, né, que esse espírito que teve o papel de ter sido, né, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, quando ele encarnou, no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, nos relata sobre a colônia para onde são encaminhados os suicidas, que já se encontram em condições de ser ajudados. Então, existe uma colônia específica, e aí também depende de cada caso, porque, por exemplo, o André Luiz não foi para essa colônia. Ele foi um suicídio indireto, né, porque ele maltratou o seu corpo com bebida, com tabaco, enfim, ele abreviou sua vida. Ele saiu direto do Vale dos Suicidas para o nosso lar. Mas existe uma colônia, aí de novo, né, por afinidade vibracional, esses espíritos, quando eles têm condições de sair dessas zonas de sofrimento do umbral, eles são recolhidos para essas colônias, né? Então, esses que são encaminhados para essa colônia são os que já se encontram em condições de serem ajudados, descrevendo as minúcias do trabalho realizado na colônia correcional Maria de Nazaré. Então, o nome dessa colônia, dessa cidade espiritual, seria, né, Colônia Correcional Maria de Nazaré, gerenciada por esse espírito nobre que teve o papel importante, né, de ser a mãe de Jesus enquanto Jesus esteve vivo. Apesar de todos serem socorridos, alguns precisam comparecer às reuniões mediúnicas. Então, essa questão, aqueles que não conseguem sair da condição que se encontram sem o choque anímico. Então, essa é uma coisa, né, interessante, né? Muitas vezes o espírito desencarnado, tal o grau de apego à matéria densa que eles viveram e vivem até aquele momento, eles se sentem mais à vontade na presença de um encarnado do que de um desencarnado como ele, porque eles são desencarnados. Só que como eles vivem muito arraigados à matéria, ou viveram, eles se sentem mais à vontade ouvindo um encarnado do que um desencarnado. Então, para que haja esse choque anímico, né, para que haja essa mudança no pensar dele, que ele saia dessa região de sofrimento, aceite ajuda, enfim, ele precisa de um encarnado que está mais próximo da vibração da matéria dele, como desencarnado, do que os trabalhadores de uma casa espírita como a nossa. Então ele vem para a mesa mediúnica para receber a palavra do encarnado, porque ele vai ouvir melhor o encarnado. É estranho, né? Porque ele é desencarnado, mas isso acontece. E é por isso que existem esses trabalhos, por esse motivo. Então, nesses casos, a espiritualidade seleciona quando identificam que esse espírito vai ouvir melhor, vamos dizer assim, não é? Ele vai se sentir mais à vontade quando ele quando ele estiver ouvindo um encarnado, é o momento em que ele é levado para um trabalho mediúnico e é ajudado na casa espírita. Atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental
incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. Daí a necessidade de chocá-los com a revivência de vibrações animalizadas e que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humana. Então, nesses casos, né, onde ainda existe esse apego muito grande, a energia ali do encarnado toca mais esses espíritos. Então, nesses casos, recorre-se à casa espírita, aos trabalhos ditos, né, de desobsessão, de esclarecimento. Conduta e recursos utilizados no atendimento aos espíritos suicidas. Vamos ver. Se me fosse pedido o segredo da doutrinação, diria apenas uma palavra: amor. Hermínio de Miranda. Todo o grupo deve vibrar com muito amor por esses irmãos, direcionando-lhes os pensamentos de bondade e de otimismo para os ajudar na reabilitação. Então, esses irmãozinhos que, como eu falei no início, podem não ter nada de mal, podem ter também, não é? Mas alguns não. Então eles precisam, o certo é que eles estão extremamente debilitados fisicamente, espiritualmente, chegaram a um patamar vibracional muito, muito baixo, a ponto de tirarem a própria vida. Então, muito desgastados, muito sentidos, muito ressentidos. Então, eles precisam de energia boa, de amor, de receber, né, do doutrinador ali, de toda aquela humanidade ali, né, todos os encarnados ali do trabalho, dos desencarnados também que estão ali conduzindo, uma energia boa, que exista um choque, né, de energia. Ele que vive num lugar de energia muito baixa, né, que estava vivendo um vale dos suicidas ou uma região qualquer da espiritualidade, do umbral de energia muito baixa, ele chega a uma casa espírita, ele recebe um choque, porque ali a energia é elevada, né? Alguém se preocupando com ele, querendo o bem-estar dele. E aí é aquela história que eu falei, né? Ele vai enxergar isso, né? Ele vai enxergar esse sentimento de amor, além de sentir. E isso vai certamente motivá-lo, né? Vai tirar ele daquela inércia mental que ele se colocou, não é? Jogado ali num lugar de sofrimento, às vezes por muito tempo. E vai fazer com que ele tenha esse choque de realidade ali, acreditando que aquelas pessoas podem efetivamente ajudá-lo. Então, o amor, né, aquele sentimento bom que deve ter o grupo, no sentido de ajudar esses irmãozinhos, é o que vai fazer toda a diferença nesses casos. O atendimento a espíritos suicidas deve ser breve. Então, vamos lá. Esses irmãos não necessitam tanto de doutrinação quanto de consolo. Cabe ao doutrinador socorrê-los, aliviando-lhes os sofrimentos. Tá? Então, nenhum espírito que vai ali à mesa mediúnica, né, seja ele um suicida ou um obsessor, ele não é o momento da gente ali falar de doutrina, falar de... um pouquinho, às vezes encaixa, não é, um preceito doutrinário, às vezes encaixa uma fala, né, onde o conhecimento doutrinário ajuda bastante. O conhecimento doutrinário sempre vai ajudar bastante, né? Mas não aquela coisa de, olha no livro dos Espíritos, olha no Evangelho, olha isso, olha aquilo, porque ele não conhece nada disso. Então, para ele, tudo isso é muito estranho, né? Então, não adianta ficar falando esse tipo de coisa. Nós temos que tratá-lo com carinho, né, como irmãos. Muitas vezes, alguém querendo ajudá-lo é algo totalmente novo na sua vida, né? Na sua existência. Então, isso é que vai fazer a diferença. Ele entender que ali alguém está querendo ajudar ao invés de aprisioná-lo, ao invés de judiar dele, ao invés de usá-lo para alguma tarefa que não é boa, que não tem uma energia boa. Então, ali as pessoas estão querendo o quê? Ajudá-lo. Isso muda o modo de pensar, a maneira de raciocinar desses irmãos, né? De acordo com o estado do socorrido, poderá apenas se fazer uma prece, pois somente as vibrações do amor poderão ser percebidas e trarão alívio. Então, cada caso é um caso. Na nossa experiência, dificilmente isso acontece dessa forma aqui. A gente sempre consegue acessar esse espírito, conversar um pouquinho com ele. Às vezes, em casos mais raros, a gente mal consegue realmente conversar. Mas a gente sempre passa uma mensagem que ele está sendo socorrido, amparado, que a casa vai ajudá-lo. Enfim,
que ele está num lugar protegido, que acabou o sofrimento e tal, e a gente sempre tenta tirar dele alguma manifestação, alguma palavra, porque isso vai ajudar bastante. Mas sem dúvida a energia boa que a gente emana ali de todo o grupo é que vai, obviamente, mudar esse estado mental ou espiritual que ele se encontra naquele momento. Estando o espírito em uma condição que possibilite o diálogo, que consiga pelo menos compreender o doutrinador, pelo menos compreender, o doutrinador conversará procurando esclarecer e mudar os clichês mentais do socorrido. Então, é óbvio, né? Cada caso é um caso. A gente vai primeiro perguntar para ele o que ele está sentindo, por que ele está ali e tal, para a gente entender o drama daquela pessoa, entender pelo que ele passou, e aí a gente vai tentando oferecer ajuda, consolo, né? Trazer para esse espírito suicida o socorro que ele precisa naquele momento. E aí, cada caso é um caso. Nenhuma das falas, né, do doutrinador é igual às outras, né? Porque a gente, como a gente fala, né? Eu já falei várias vezes aqui, o doutrinador, ele basicamente é muito intuído, porque ele não conhece a realidade daquele espírito, a não ser o que o espírito fala. Então, quem passa o caminho, ou quem induz o doutrinador a seguir por um caminho na fala, é a espiritualidade que conhece a realidade daquele espírito e induz, né, assopra ali no ouvido do doutrinador: oh, fale sobre isso, fale sobre aquilo, fale que você conhece sobre tal coisa, peça a tela mental para ajudar esse irmãozinho, ou, né, fale da sua mãe, aí você, né, e é assim que funciona. Olha lá a colônia, né, Maria de Nazaré, né? Maria, doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Bonito, né? Senhor, agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Então a imagem, né, uma imagem induzindo a gente a imaginar como seja, né, esse espírito nobre, Maria de Nazaré, que dá nome a essa colônia, lembrando que existem, não é, informações da espiritualidade de que esse espírito coordena o resgate e trata, vamos dizer, com esses irmãozinhos que tiram suas próprias vidas. Então, meus amigos, gostaram das informações? Espero que sim, né? Espero que tenham gostado do estudo, espero que estejam acompanhando este curso importante, que é o curso de orientação mediúnica, para aqueles que já estudaram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, porque é o curso que trata justamente da prática mediúnica na casa espírita. Traz esclarecimentos, traz luz a tudo que se faz numa casa espírita, particularmente na nossa, no Francisco de Assis, onde a gente aborda os trabalhos realizados nesta casa. Então, um grande abraço, um beijo no coração, fiquem bem, e que a gente possa se encontrar mais vezes em nossos estudos e atividades. Grande abraço.